Formação de times de vendas, método antes de meta. Ou seja, quem já teve aí dificuldade para contratar pessoas, quem já contratou e pensou em menos de uma semana em demitir, quem já contratou, pensou em demitir e não demitiu. Se você já passou por isso, escreve aqui para a gente entender qual que é o teu momento, qual que é o teu desafio na formação de uma equipe comercial, que realmente é desafiador. Mas tem um caminho. Exatamente. E pode botar a sua pergunta, manda para o teu líder comercial, se você não for o líder comercial, manda para o teu diretor, manda para quem você quiser que participe desta live para que ele entenda como construir um time de alta performance, como ter um time que vende todos os dias, aumenta a produtividade, um time que funciona. E aí a frase da live, senhor Mota, é: contratar sem processo é como montar um time de futebol sem posição. Todo mundo corre, mas ninguém faz gol. E aí eu lembro, não sei se tu vai lembrar disso, mano, quando tinha futebol de criança, a fraldinha, que solta a bola no meio do campo, todas as crianças vão para uma direção. Vários vídeos na internet, pô, vão os 20 para um lado, e a bola vai para o outro, aí os 20 correm para o outro, aí a bola vai para trás, e os 20 correm para trás. A única posição definida no futebol infantil é o goleiro, né? É o goleiro e os jogadores, é só isso. O goleiro é o único que tem função, senão todo mundo ia botar a mão na bola, né? Se não tiver... Dois funções na empresa, só goleiro e atacante. Todo mundo corre. Inacreditável. Mas você que já uma montou... operação comercial sem definição de papéis é exatamente futebol de criança, né? Todo mundo sai correndo, tentando pegar a bola, no final poucos conseguem pegar a bola efetivamente, né? Olha, legal aqui, ó. O Grande Malavota transformou meu atendimento aqui na província. Parabéns pelo trabalho. Então, depoimentos aqui, isso é bom demais. Mota, você que montou, antes da gente começar aqui propriamente no tema, você que montou algumas operações comerciais, se eu não me engano foram mais de 150, né? O que você mais viu nessa parte aqui de contratar sem saber a posição de que cada um ia jogar? O que você mais via nessas operações? O maior desafio é a empresa acreditar que ao contratar pessoas ela vai vender mais. Então ela não tem estrutura, ela não tem processo, ela não tem números, ela não acompanha o funil, ela não sabe quais são os indicadores que ela possui que vão fazer com que ela consiga vender mais. E aí ela acredita que simplesmente colocando mais pessoas na área comercial, ela vai vender mais. Isso é uma ilusão, né? Isso é um erro estratégico fundamental que faz com que as pessoas, na verdade, elas não só não vendam mais, como elas aumentem um buraco no seu caixa. Então, ou seja, aquela lógica de vou contratar para vender mais funciona? Talvez as pessoas pensem, eu estou vendendo 10, se eu contratar, eu tenho 2 vendedores, se eu contratar mais 2, eu vou vender 20? Seria maravilhoso se fosse assim, né? A mesma coisa que, eu estou vendendo por marketing digital 10 mil, agora eu vou botar, e estou investindo 1.000, vou botar 2 mil e vou vender 20. Não é essa lógica, né? Então, quais são as alavancas de crescimento que a sua empresa possui e quais são os gaps que a sua empresa possui? Analisando os números, você vai começar a entender se de fato é para você contratar alguém ou não, né? Você só precisa contratar alguém a partir do momento que que as pessoas que estão dentro da empresa não consigam dar conta do trabalho ou da quantidade de leads que está sendo trazido para a empresa, né? De quanto você consegue promover. Então, tem que tomar muito cuidado, senão você está simplesmente gastando mais dinheiro para que mais de uma pessoa, mais do que as pessoas necessárias, distribuam os leads entre si, o que não faz sentido algum. Então, e falando de montar times comerciais, por que tantas empresas erram na formação de times comerciais? Se é contratar a pessoa, bota a pessoa na posição dela, você é vendedor, seu papel aqui é vender este produto. Por que elas têm tantas falham, tantas empresas falham? Tem líder que adora falar de meta, de resultado, ele vai provocando a empresa, chamando, mas ele não sabe qual perfil precisa no time, nem qual o papel de cada vendedor. Aí ele acaba contratando, tem até o Lázaro fala muito, contrata pela confiança e não pela competência. Como que a gente consegue observar ou ajudar essas pessoas aí? Você que tem essa experiência pode falar de casos reais. Quem aí já contratou um vendedor que ele entra para a equipe e descobre que não tem nenhum processo, que descobre que não tem CRM, que descobre que não tem nenhum treinamento, né? A gente já passou por isso, né? Ou seja, a gente contrata pessoas e às vezes a gente não está estruturado. Então, a empresa, para ela crescer, para ela aproveitar o recurso que ela tem dentro de casa, ela precisa conhecer e precisa se estruturar. Pensa o seguinte,
Faz sentido um grande clube contratar os maiores jogadores do mundo sem ter um centro de treinamento, sem ter os melhores profissionais de fisioterapeuta, sem ter os melhores técnicos? Você não vai ter a estrutura necessária para você aproveitar os recursos. Então, é muito comum o vendedor entrar na equipe e descobrir que não tem processo, que não tem CRM, que não tem treinamento. É muito comum a equipe onde cada um trabalha do seu jeito. Isso não traz o que todas as empresas precisam, que é previsibilidade. Então, no final do dia, o cliente acaba sentindo que a gente não consegue entregar o que ele precisa, porque cada hora que ele fala com um, vem uma resposta diferente. E tem muito líder que contrata um closer com papel de closer para fazer prospecção ativa. E aí depois reclama que aquele closer não está gerando lead. Uma coisa é você contratar um vendedor que tem um papel de ponta a ponta. Sim, ele prospecta, sim, ele tem que trazer lead, ele tem que gerar engajamento, ele tem que vender. Outra coisa é você ter uma operação de pré-vendas e vendas, onde o nome disso se chama especialização da área comercial. Quando você transforma a tua empresa em especialização da área comercial, você contrata o closer e quer que ele faça prospecção. São habilidades diferentes, para dores diferentes da tua empresa. Então, é um erro, né? É um erro. E aí tem uma frase, né, que diz que é o seguinte: não existe time ruim. Existe um time mal formado, mal treinado e mal acompanhado. No final, isso é um time ruim. Tem uma frase do Mala que ele fala assim: não existe time ruim com líder bom. Se o líder é bom, o time vai ser bom junto com o líder. Não necessariamente com aquelas pessoas, né? O time, enquanto equipe, ele tendo um líder bom e as pessoas querendo crescer, querendo progredir, funciona super bem. O desafio está num líder que se acomoda com a própria equipe. Então, sim, se o líder é bom, ele vai impulsionar quem precisa e vai substituir ou realocar quem não está performando. Então, ou seja, se o time tem um bom líder, o bom líder vai puxar isso a responsabilidade do desenvolvimento da equipe. E a gente tem alguns dados aqui. Empresas com processo estruturado de vendas têm 50% mais chance de bater meta. Então, você que não está batendo meta, está com o desafio de fazer vendas, dá uma olhada no teu processo. É objetivamente isso? É aquela história da estrutura, né? E aí são dados, né? Então, se 50% das empresas dizem que não batem meta porque os processos não estão estruturados, o que está faltando para você estruturar a tua operação comercial? E aí estruturar a operação comercial, e aí é um bom case de uso aqui, Luísa. Geralmente as empresas, quando estão com resultado ruim, elas vão e trazem um líder comercial novo. E aí existem dois perfis de líder comercial: o perfil de construtor e o perfil de bater bumbo. E aí a operação comercial ela não está boa. Aí ele traz um líder comercial que é um construtor. Aí ele vai mudar o CRM, ele vai começar a construir scripts, ele vai começar a fazer as coisas, ou seja, ele vai virar a empresa de cabeça para baixo e vai parar de bater bumbo porque ele não sabe bater bumbo, não é esse o perfil comportamental dele. E normalmente as empresas fazem isso, porque quem constrói, ele tem um papo melhor, ele tem uma habilidade melhor de convencimento, e de fato, se a empresa não tem a estrutura, ela entende que ela precisa. Agora, o correto seria você contratar um batedor de bumbo que vai ajudar o teu time a ter ritmo, a ter rituais, a ter rotina, e você traz uma consultoria externa ou até um outro profissional para poder construir essa operação comercial para você. Então você vai ter o melhor dos dois mundos. É alguém externo que já viu muitas coisas construindo a sua operação e o outro que vai fazer com que o time entre em cadência e em ritmo. Então é importantíssimo você ter essas duas habilidades dentro da tua operação comercial. Deixa eu só fazer um disclaimer aqui, talvez o pessoal esteja entrando na live e não esteja vendo o senhor Malavota. Nós invadimos o perfil do Malavota aqui para fazer uma live, porque ele está em entrega e aí ele não vai conseguir entrar e a gente entrou aqui mesmo. Dentro do avião, não conseguimos fazer de manhã, trouxemos a live agora. Então, continuando. 63% das empresas admitem não ter um manual claro de onboarding dos seus vendedores. Qual é o grande perda, Mota? O que as empresas perdem? O que os times de vendas perdem por não ter um manual? É difícil, né? Quando você começa a ter uma improvisação, você começa a ter um rampeamento do vendedor, ou seja, do vendedor que não sabe nada até ele começar a performar, ele fica muito maior. Isso traz uma instabilidade muito grande, né? Cada um faz do seu jeito, no final do dia o resultado vem por sorte e não por competência. Então a gente precisa construir uma operação comercial
com essa estrutura. E não é tão complexo assim como como algumas pessoas podem estar imaginando. É você realmente ter um playbook. O que traz o playbook? É material que fala sobre o mercado, é material que fala sobre a empresa, é material que fala sobre o produto, é o material que fala sobre a estrutura de venda, sobre o processo, os scripts, as matrizes. Então você constrói um material, a gente faz muito isso para os clientes da Mola Educação, que é construir esses materiais para que as empresas possam vender mais de forma padronizada. Não é de forma engessada, é de forma padronizada. Como a gente sempre fala aqui nos nossos treinamentos, se você vai no McDonald's, você pode gostar ou não de picles. Mas na hora que o chapeiro lá vai fazer o hambúrguer, ele vai colocar o picles. Ele só não coloca se o cliente disser que não quer. Se ele gosta ou não gosta de picles, o problema é dele. Ele tem que seguir o processo, porque o processo já foi testado, já foi validado, e o processo faz com que a empresa tenha maiores e melhores resultados. Então a lógica não é, talvez a pessoa pense assim, vou criar um padrão, então meu time não vai ter que fazer obrigatoriamente, vai ficar engessado, vai ficar travado. A lógica é garantir a qualidade da entrega, garantir a qualidade de que aquilo vai funcionar. Seria aí mais ou menos para essa Todo mundo faz igual. Quando tem alguma distorção para cima ou para baixo, fica mais fácil identificar. Se é uma distorção que melhora o resultado, a gente vai potencializar esse resultado. Se é uma distorção que derruba o resultado, a gente vai identificar e eliminar essa distorção e corrigir. Se cada um faz do seu jeito, a gente não consegue entender padrões e a gente não consegue fazer com que a equipe consiga atingir os resultados. É realmente por sorte. Se você não tem padrão, você identifica problemas e você tem melhores resultados por sorte. Se é tão claro que estrutura dá resultado, que essa coisa funciona, montar um time, estruturar um time, processo, playbook, etc., porque ainda tem líder que prefere contratar, montar, estruturar o time no escuro. Eu não sei se não sei nem se ele prefere, né? É uma questão aí que a gente tem que entender. Primeiro, ele tem conhecimento, né? A maior parte das empresas no Brasil, elas são empresas muito pequenas, né? Saiu uma pesquisa do Sebrae que mostra que a maior parte das empresas do Brasil, a maior parte é 70% das empresas do Brasil, dos CNPJs do Brasil, o dono da empresa bota no bolso 3 salários mínimos. Então, são empresas muito pequenas. Então, será que essas empresas têm conhecimento do que é uma estrutura de vendas? Têm conhecimento das necessidades, dos bloqueios, dos elementos que faz com que ela não consiga ter resultado? Aí, no nosso caso aqui, que a gente trabalha com grandes companhias, sim, elas têm essa clareza. As grandes companhias, elas fazem o playbook de vendas. As grandes companhias, elas têm um processo de onboarding. E as grandes companhias, elas investem nesse treinamento contínuo e renovação do material para que você consiga manter o engajamento e o alinhamento da empresa, da estratégia da empresa com os vendedores que estão na ponta. Então, é uma discrepância muito grande das empresas que vendem muito, que dão certo, das empresas que são muito pequenas. E aí o fator estrutura da operação comercial e planejamento estratégico. Né? Será que as grandes empresas são grandes empresas porque existe um planejamento estratégico alinhado à estrutura comercial e as pequenas empresas são pequenas empresas porque elas não têm um processo estratégico e não têm uma estrutura comercial? Ou elas só têm porque elas são grandes? Né? E aí é nítido, né? As empresas que crescem, elas se estruturam. Não é ao contrário. Você cresce a partir do momento que você começa a se estruturar, começa a ter padrão, começa a identificar os seus gargalos. E aí a pessoa que está aqui, tem um time comercial, é líder de uma empresa, é líder de uma equipe, ela precisa fazer essa pergunta. Eu quero ir para o próximo nível, eu quero subir a minha estruturação, e aí a gente vai fazer uma pergunta que é muito importante. O que separa um time improvisado de um time de alta performance? Bom. Que ele vai ter que montar isso, beleza. Tem vários fatores. Primeira coisa, a gente tem que entender que tem 2 formas de você alcançar maiores resultados. A primeira delas é através de força bruta. Então, se eu boto 10 tijolos por dia, se eu me esforçar mais, eu vou conseguir colocar 15. Legal, beleza. Através de força bruta eu atingir maiores resultados. Agora, existe uma outra forma que é o colocando conhecimento, colocando ferramentas, colocando métodos. E aí, se eu coloco mais ferramentas, se eu coloco mais conhecimento, eu começo a pensar em como que eu subo mais tijolo. Isso
fica de uma forma perene, porque o conhecimento a gente não cansa com o passar do tempo. A força bruta você perde performance porque você cansa. Então vamos lá. Primeira coisa para você poder estruturar e sair desse improviso é ter clareza sobre os papéis. Quem faz o quê, como, quando, onde, quais são as funções, o que um vendedor faz, qual o papel dele. Segunda coisa, e aí pessoal, qual o papel dele e até onde vai, qual a quantidade, qual a meta individual das atividades. Que é muito fácil ficar chutando o número, tem que vender 1 milhão. Se vira aí e você não acompanha a quantidade de atividades que esse vendedor faz. Para você acompanhar essas atividades, você precisa de ferramentas. Então, você vai ter algumas ferramentas, como CRM. E aí, quando a gente fala de área comercial, a gente só pensa em inteligência artificial e CRM. Não, cara, você ter um script é uma ferramenta. Você ter um fluxo de cadência é uma ferramenta. Você ter uma régua de follow-up é uma ferramenta. Você ter uma matriz de objeção, uma matriz de qualificação é uma ferramenta. Então, você precisa ter as ferramentas estruturadas para você conseguir fazer isso. Beleza, dito isso, você vai começar a fazer um processo, que é o terceiro ponto, um processo de onboarding, onde você vai trabalhar junto com essa equipe para que elas saibam o que fazer com essas ferramentas. Não adianta nada eu te dar uma impressora nova, um guindaste, se você não sabe usar, não sabe ligar, se coloca um helicóptero na tua frente, provavelmente você não vai saber nem se tem gasolina, combustível, se não tem, onde que aperta os botões para ligar. Então, precisa fazer um processo de onboarding para ele entrar e precisa fazer um processo de treinamento contínuo para ele continuar melhorando. Assim como os jogadores de futebol são treinados todos os dias. O jogador de futebol, quando ele está na escolinha juvenil, ele treina menos ou mais do que o Messi? Cara... Muito parecido. O Messi até treina muito mais do que ele. Né? Tem que treinar, meu. Tem que treinar, tem que treinar, tem que treinar, tem que treinar. E depois disso a gente entra para a parte de acompanhamento, né? Que aí você precisa ter uma cultura de rotinas e rituais para fazer com que o seu time chegue aonde você deseja. Pessoal, não tem milagre. É uma operação de guerra para você vender mais. E aqui, Mota, a você que está assistindo a gente agora, de novo, vou repetir, é o perfil do Mala mesmo, ele foi invadido para a gente poder fazer essa live que a gente tentou fazer de manhã, a gente não conseguiu, e o Mala está em voo, mas ele queria tanto participar que ele botou o perfil dele aqui para a gente poder usar. E aí tem um ponto que é muito importante. Você que está assistindo a gente, na tua empresa, eu queria que você respondesse aqui, como é que é o onboarding? Existe onboarding na tua empresa, um processo de onboarding? O que acontece no primeiro dia, segundo dia? O que acontece na primeira semana? Quais ferramentas? Você tem um script de vendas aí na tua operação? Existe um treinamento contínuo? Eu queria que você pudesse responder isso para a gente, enquanto o Mota comenta aqui, com relação à importância, vou repetir essa pergunta, do onboarding. Qual é o impacto positivo, a gente falou do impacto negativo, e qual é o impacto positivo no onboarding, Mota? Do cara ter um onboarding bem estruturado. O que acontece com esse vendedor quando ele entra e aí tem um onboarding para ele poder passar? Todo o onboarding ele é feito para introduzir uma pessoa nova dentro de um outro ambiente. Então, esse onboarding pode ser um funcionário entrando novo, uma pessoa realocada para outra área. Então, ou seja, você está onboardando, você está trazendo ela para dentro do teu navio ali, onde você vai ensinar os processos e os métodos e as ferramentas que são necessários para ela executar a tarefa que ela foi designada. Existe um pensamento errôneo na área comercial de que você consegue fazer um onboard de uma pessoa em 1 mês, ou até mesmo em 3 meses. Estudos mostram que o onboard ele dura mais ou menos 8 meses. Então, todo mundo que diz que é 2, 3 meses está mentindo. Né? Quando que termina o onboard? É no momento da emancipação daquele profissional. A emancipação se dá a partir do momento que a pessoa consegue fazer tudo sem precisar perguntar para os outros como que ele executa o trabalho dela. E isso demora, em média, no mercado, 8 meses. Né? A pergunta aqui para o pessoal, qual é o tempo de onboarding dele nas suas empresas? Qual o tempo falso que as pessoas te falam? Qual o tempo falso que você fala para você mesmo, se você é dono de empresa? E qual o tempo real que um vendedor de fato consegue fazer todo o processo sem precisar perguntar para outra pessoa? Ele está, de fato, emancipado. O que é uma criança emancipada? Ela pode abrir empresa, pode morar sozinha, ela pode fazer as coisas, ela paga conta de luz, ela faz as coisas, está emancipado. Um funcionário ele precisa se emancipar. Enquanto ele está perguntando para os outros como é que ele faz as coisas,
ele não está emancipado. E aí entra o trabalho do onboarding, tá? É claro que o nosso papel é fazer com que o onboarding seja cada vez menor, mas não é diminuindo o tempo de onboarding na caneta, é você entregando conhecimento, treinamento e capacitação para que esse período que demora 8 meses em média seja feito em menos tempo. Qual é o grande objetivo? É simplesmente ele sair vendendo? Qual é o grande objetivo do onboarding? É fazer ele tornar emancipado? Emancipar o vendedor. O onboarding tem o papel de emancipar o vendedor. O que é emancipar o vendedor? Ele está apto a fazer o trabalho dele 100%. Mas não é só o vendedor, é qualquer pessoa. Eu faço o onboarding da pessoa que vai cuidar da faxina do escritório. Ela tem que estar apta a poder fazer o trabalho dela sem precisar ficar perguntando para os outros como que ela faz o trabalho dela. Isso serve para tudo. Pergunta óbvia. Como é que eu sei que o onboarding não está funcionando? Quando você tem alguém perguntando e questionando. Questionar até não tem problema, ficar perguntando o trabalho efetivo dela. Então, esse é o ponto. Será que vamos facilitar? A moça que limpa aqui nosso escritório, ela tem que perguntar se ela deve ou não limpar o banheiro? Se ela deve ou não limpar o chão? Aí tem alguns processos. Aqui dentro, por exemplo, quando eu chegava para trabalhar, ela vinha e limpava onde eu estou trabalhando efetivamente. Aí eu mudei o processo para que ela limpe antes de eu chegar. Aí eu consigo trabalhar tranquilamente. Então, a pessoa ela consegue fazer o trabalho dela sem precisar ficar perguntando. Não é que ela não possa perguntar, é que ela consegue fazer o trabalho dela sem precisar de outra pessoa orientando ela para ela executar para o que ela foi contratada. Então, uma pergunta que fizeram aqui. Isso pode variar de acordo com a estrutura da operação, ou seja, tamanho da empresa, onboarding, não onboarding, ferramentas ou não ferramentas? O que muda dependendo do tamanho da empresa? Boa. Isso que foi da Carolina, né? Vamos lá. Mais uma vez, o que é o onboarding? É o processo de capacitação de uma pessoa para ela executar em 100% a função dela. Então, dependendo da tua operação, vai ter mais sistemas, vai ter mais circuitos, vai ter mais produtos, vai ter mais scripts, vai ter mais processos que essa pessoa precisa ser munido de conhecimento, tá? Como eu falei, de um modo geral no mercado, esse tempo é de 8 meses. Então, vai variar, sim, tem operações que vai variar para mais tempo, tem operações que vai variar para menos. O meu ponto de atenção aqui, o foco que eu quero dar é para o falso onboarding, onde a gente simplesmente diz que o onboarding dentro da nossa empresa dura 1 mês ou dura 3 meses. É um número chutado que possivelmente é o tempo até que você tenha alguma atividade de treinamento, que você chama isso de atividade de onboarding, mas que na prática não é o onboarding, porque a pessoa ela não foi onboardada. Ela teve algum trabalho de treinamento, algumas trilhas que ela foi inserida, alguns vídeos que ela assistiu, algum shadowing que ela fez, né, algum acompanhamento de sombra, mas efetivamente, ao final daquele período, ela não está onboardada. Ela simplesmente passou por uma fase de treinamento. Tá? Fica mais claro, o onboarding é a partir do momento que ela entra até o momento que ela está emancipada. Enquanto não está emancipada, ela está em treinamento. Você pode não ter nenhuma atividade, se ela continua lá, perguntando para os outros como faz proposta, como que faz isso, como que interage, como que executa o trabalho dela, ela está em processo de onboarding, informal, desestruturado, porque a sua empresa não estruturou ela. Mas ela está em processo de onboarding. Ou seja, é bem claro, se a pessoa está perguntando como fazer a própria função, ela não foi onboardada. Exatamente. Se ela não pergunta mais, se ela consegue fazer as coisas de forma autônoma, independente, significa que ela teve um bom onboarding. E aí, um bom onboarding, teve onboarding, ela consegue fazer. E se ela faz mal, Mota? Como identificar? Se ela faz mal o quê? O trabalho dela? Exato. Aí foi o problema do onboarding, problema de contratação, problema do líder que não está sabendo cobrar as atividades. Aí a gente tem que identificar qual que é o problema, né? Geralmente, o que a gente vê é que a empresa ela cobra a meta do vendedor e ela não acompanha as atividades que o vendedor faz. Então, a primeira coisa é, vamos parar de cobrar meta e começar a cobrar a atividade, porque a meta é o resultado da atividade. É claro que você tem que ter o alvo lá para você mirar onde você quer chegar, mas você não consegue cobrar isso. Você consegue cobrar o que está no campo de controle da pessoa, do indivíduo. O que está no campo de controle do vendedor? As atividades que ele executa. Assim como o que está no controle de quem quer emagrecer? As atividades que ele executa.
quantos mais ela vai para a academia, quantos pesos ela levanta, quantas vezes ela faz aeróbico, quantos gramas ela come de tal alimento. Ou seja, controla-se o que está dentro do seu campo de controle. Então, a empresa ela tem que cobrar o que está dentro do campo de controle. A partir do momento que você começa a ver que o vendedor não está performando, ou seja, ele não tá, o resultado dela não está vindo, vamos ver as atividades. Onde que está falhando? Estou conectando menos? Estou falando errado? Aprendi da forma errada? Estou fazendo menos atividade? De um modo geral, quando o onboard é bem feito, o problema está em número de atividades. Aí você verifica pelo número de atividades. A Gisele tinha colocado aqui que são trilhas de conhecimento e treinamento acompanhado. É possível, Mota, que a pessoa coloque uma trilha ali, uma informação, um curso, alguma coisa para a pessoa assistir, e isso não ser um onboard, não capacitar o vendedor para ele cumprir a função dele? E bota um monte de vídeo para assistir e fala que aquilo ali é um treinamento. A maior parte das empresas acaba fazendo isso, né, Gina? Então, mais uma vez, o cara sai disso pronto para vender. Então, o processo de entrada na empresa, e vamos separar, tá? Uma coisa é onboardar a pessoa na empresa, pegar documentação, assinar contrato, fazer exame admissional. Isso é o processo de entrada na empresa. Onboardar um vendedor não toma aqui seu computador, entendeu? Aqui esse é o teu fone, esse é o teu computador, senta aqui e pode começar. Não. Onboardar um vendedor é você fazer com que ele entre na empresa e sair emancipado, sabendo o que fazer e como fazer. E aqui algumas perguntas que já deixaram para a gente. Caso você queira fazer uma pergunta agora sobre o seu time comercial, quais desafios você tem para formar o seu time, você pode colocar aqui agora também para a gente poder responder. Mas eu vou puxar aqui umas perguntas de exemplo que fizeram para nós ao longo da semana. Como identificar se o meu time precisa mesmo contratar ou se é falta de treinamento? Ou seja, se o time que eu tenho é suficiente para trazer o resultado para a empresa ou se, na verdade, eu preciso trazer novas pessoas? Boa. Primeira coisa, você tem que olhar para os números do seu time, né? Então, qual é o problema que está acontecendo? Então, se seu time é vendedor de rua, a gente está cobrindo a área que eu deveria cobrir, ele está conseguindo falar com as pessoas, ele está executando as atividades. Se é de Inside Sales, eu tenho lead suficiente para eu poder trabalhar. Então, o treinamento ele é um processo de capacitação para a melhoria daquela pessoa, a melhoria da performance daquela pessoa. Então, se eu treino mais, eu consigo fazer melhor o que eu estou me predispondo a fazer. Agora, se eu não estou, se eu treinando, se eu estou fazendo melhor, se eu, como líder, estou identificando que a empresa, que a minha equipe está conseguindo chegar lá e mesmo assim não está dando o resultado esperado, aí sim eu abro mais uma vaga. Porque senão, mais uma vez, você vai diluir o resultado entre mais pessoas e só vai ter um custo maior. Mais uma pergunta aqui. E quando o vendedor é até bom, mas não se encaixa no jeito da empresa, na cultura da empresa, talvez? Aí tu corta, né, filho? Não tem isso. Objetivo assim? Sem feedback, sem nada? Tu já está me dizendo que o vendedor é bom, mas ele não se encaixa no jeito da empresa. É óbvio que antes de desligar alguém, você tem que fazer one-on-one, você precisa... Não pode ser uma surpresa, né? Nenhum desligamento pode ser surpresa, isso aí a gente repete e fala todos os dias. Mas se é um problema de cultura, não tem o que fazer. Não tem o que fazer, não é nem realocar. Se o problema é de trabalho, pode ser que você realoque a pessoa para outra posição, mas se o problema é de cultura, fora. Uma pergunta que eu acho que você já respondeu algumas vezes. Vale mais contratar gente experiente ou formar do zero? Depende da tua empresa, da fase da tua empresa, do momento da tua empresa. Se você tem muito recurso, você é uma empresa grande que está abrindo outra área, é melhor você investir em pessoas que já têm carteira, que já têm experiência, para você não precisar sair do zero. Se é uma empresa pequena, onde você é o principal vendedor, que você precisa treinar a próxima pessoa, precisa transferir o que está na tua cabeça para outra pessoa, é melhor você pegar uma pessoa com menos experiência para você conseguir moldar ela. Então, vai depender muito da fase que você se encontra. Qual a pior coisa que um líder pode fazer nos primeiros 30 dias de um vendedor novo? Dar lead para ele começar a atender. Você vai queimar os seus leads desnecessariamente. Se você não gosta de dinheiro, faça isso.
Mas não reclame que não tem lead depois. Pô, mas isso não é treinamento? Se eu passar os leads para ele, não vai estar treinando de alguma forma? Aí você tem que saber qual é o lead que você está passando, né? Então, primeira parte, aí você perguntou qual que é a pior coisa que o líder pode fazer. Então, a pior coisa é você pegar a lead quente e jogar na mão de um vendedor inexperiente, né? O correto seria capacitá-lo para ele estar apto a chegar lá e poder atender um cliente. Então, normalmente, o que a gente faz é entregar lead ruim. Lead ruim, vai, treina, desbloqueia, começa a falar com essas pessoas para você começar a falar com gente, começar a treinar vocabulário, mas lead dentro do ICP para vendedor novo é loucura. Uma pergunta que fizeram aqui sobre formação do time, a estrutura do time. Se o time é pequeno, ainda precisa separar funções como Hunter e Closer? SDR, BDR? Isso não tem certo e errado, né? Existem empresas, a gente, né, tinha um grupo de mastermind no mercado solar que metade tinha especialização em venda, pré-venda e vendas, e metade era o vendedor fazer tudo de ponta a ponta. Não tem certo e errado. Agora, obviamente, a estrutura de especialização ela tem menos efetividade numa operação pequena, né? A gente sempre diz que o ideal é você ter no mínimo duplas, né? Então, é mais difícil. Aqui, por exemplo, a Mola, a gente tem 3 pessoas na operação comercial, mas o nosso vendedor é para ele trabalhar de ponta a ponta tudo. Mas a gente tem uma pessoa da operação que faz o trabalho de pré-venda, para dar aceleração aos outros 2. Mas não é uma operação fechada de especialização de pré-venda e venda. A gente teve uma experiência de um cliente que ia contratar a nossa consultoria e aí ele queria corrigir o time comercial. Ele mandou todo mundo embora para contratar tudo de novo. Você recomenda que a pessoa faça isso? Já pensou? É um caso extremo, né? Demitir todo mundo e trazer de novo é um caso muito extremo. Não vejo motivo para isso acontecer. Assim, o cara tem que estar muito desiludido com a empresa, com os resultados, com tudo. Revoltado com o time dele. Mas já dele, vi, né? Já vi acontecer. Mas, de um modo geral, 90% das situações que o dono da empresa entra em contato com a gente falando isso, não é necessário fazer isso, né? É igual o Super Nanny aí, para quem assistia no SBT, aquele programa, ou na net, né? Aquele programa que mostrava a babá ensinando os pais a cuidarem dos filhos, a Super Nanny. De modo geral, o problema era com os pais, não era com os filhos, né? Obviamente, em alguns casos que o problema era o filho mesmo, mas, de modo geral, o problema é com os pais. Então, quando você estrutura a operação, coloca ritmo, coloca ferramentas, você dá recursos para que a equipe consiga trabalhar. Qual é o primeiro passo que a pessoa precisa dar? Chegando aqui ao final da live, qual a primeira coisa que a pessoa precisa fazer para dar início a uma formação de um time? Talvez ela tenha até vendedores, mas não tenha um time, não tenha a formação de um time. Qual a primeira coisa que essa pessoa deve fazer? Repete aí, ela tem, não entendi. Ela tem vendedores na empresa, mas talvez ela não tenha um time de venda. A formação do time dela está inadequada. Ela tem vendedores, ela tem um time. O que pode ser ela não ter estruturado, né? Isso. Igual que o primeiro passo minha empresa não tem cultura. Minha empresa não tem cultura. Mentira, tua empresa tem a cultura. Ela pode não estar escrita num papel, mas tem essa cultura que está aí. Mas ela tem a cultura que eu não gosto, mas é essa cultura que ela tem. Então, você tem um time, ele pode estar desestruturado. Então, a primeira coisa que você tem que começar é querer, né? Primeiro, querer medir os resultados. Não tem como você escalar uma operação de vendas sem ter um CRM. Você pode ter um CRM no Excel se você quiser, né? Existem padarias que têm um CRM até no caderninho, mas é um CRM. É menos eficiente do que um HubSpot, do que um Pipedrive, do que um Salesforce. Mas você precisa ter um CRM, seja em qualquer veículo que você quiser. Obviamente, nós, como especialistas em operação comercial, indicamos aquele que traz mais resultado, que são soluções especializadas para CRM, como HubSpot, Salesforce, Pipedrive, por aí vai. Por quê? Porque o CRM ele não é um local, como um caderninho, né? Ele não é um local onde você só imputa dados. O caderninho você imputa dados, o Excel você imputa dados. Se você usa o CRM apenas para um local de depósito de informação, você não está usando o CRM do formato correto. O CRM ele tem que ajudar o vendedor a potencializar o resultado. Como? Dizendo o que o vendedor precisa fazer.
dizendo quais leads o vendedor precisa priorizar, dizendo qual o próximo passo que o vendedor precisa fazer. Então, quando você estrutura a operação comercial através de uma ferramenta, você começa a ter melhores resultados e maior controle. Aí você começa a parar de falar de achismo. Ah, esse mês foi ruim. Ah, é porque o mercado estava ruim. Não, é porque você falou com menos pessoas, porque você conectou com menos pessoas. Então você começa a ter informação para você tomar a melhor decisão. E é claro que juntamente com isso é você ter um playbook de vendas. Né? A gente faz muito playbook. Não existe nenhuma estruturação comercial que a Mola Educação faz ao longo desses anos todos que não inclui a estruturação e a construção de um playbook, que é uma ferramenta impressa ou digital, né, que diz o que precisa ser feito, como precisa ser feito, como precisa ser feito. E o playbook, ele não é uma coisa estática, ele é dinâmica, vai melhorando, vai mudando, vai atualizando, vai incluindo ferramenta, vai incluindo mais argumentos. A gente aqui, de 15 em 15 dias, solta um artigo, um relatório, um material novo que entra no playbook da equipe comercial, porque isso vai munindo a equipe de informação. Mota, estamos chegando ao final e eu queria que você desse um relatório, um resumão do que foi essa live, como que as pessoas, as empresas, os líderes podem formar seus times. Mas eu quero deixar aqui também uma pergunta. Você que é líder comercial que está aqui, qual é o seu maior desafio? E você que é vendedor, qual desafio você tem enfrentado como vendedor? Porque a gente quer saber também de você. Eu acho que os dois números que a gente trouxe aqui, né? Empresas com processos estruturados de vendas têm 50% mais chance de bater a meta. E 63% das empresas admitem não ter um manual claro para os vendedores. Pessoal, é muito difícil você manter uma empresa no Brasil. Mas já é difícil naturalmente. Se você não faz a sua parte, se você não estrutura a área mais importante da empresa... Foi ontem ou anteontem que eu fui no Rio Innovation Week, né, que é um dos maiores eventos de inovação no Brasil. Eu estava indo lá com o meu conselheiro Luiz Felipe Grossi. Ele falou assim, cara, as empresas têm muito desafio quando a gente fala da frase que só existem duas áreas, a área que vende e a área que dá suporte a vendas. E, de um modo geral, o empreendedor, ele estava me falando isso. Quando eu falo essa frase de vocês, o empreendedor sempre fala que não, que a empresa dele, o coração é o produto, que o coração é o que ele faz. Aí fala assim, então beleza, troca então, que é tudo isso, e tira o oxigênio. Você pode estar com o coração redondinho, com o cérebro funcionando maravilhosamente bem, cheio de músculo. Tira o oxigênio. O que acontece com o teu corpo? Vendas é o oxigênio da companhia. Se você tirar, não importa o teu estado físico, você vai morrer. Então, simples quanto isso. Não tem empresa se não tem venda. Ele é o oxigênio da tua companhia. Estruture, é sua obrigação. É sua obrigação. Você pode montar uma empresa no alto do Himalaia com oxigênio baixo. É uma escolha sua. Ter que sofrer, ter que ficar botando oxigênio, respirar ofegante. É um problema que você está fazendo de montar a tua empresa em cima do Himalaia, meu. Então, vem para a linha do horizonte, vem para a linha do mar, qual que é o nome, até nem sei. Linha do Equador. Linha do Equador, você quer falar? Linha de meridiano de Greenwich. Vem para a linha mais baixa. Está pior do que eu. Tão alto. E vem ser feliz, meu filho. Dá para ser mais fácil. Dá para ser mais fácil e tem uma forma de ser mais fácil. Você não precisa fazer isso sozinho. Você não precisa treinar o seu time. Você não precisa sofrer de formar o teu time sozinho. Você pode pedir ajuda. É a melhor empresa para te ajudar, uma empresa líder em treinamento de times de vendas, que é a Mola Educação. Você quer nossa ajuda para formar o teu time, para construir esses processos, essa estruturação comercial, a construção de um playbook que é vivo, que vai ajudar você a vender mais? Link na bio. Você pode falar com a gente, pode mandar uma mensagem aqui para a gente também. A gente vai te ajudar a fazer isso. Se você comentar TWP, a gente também vai te dar ali no seu direct uma mensagem para como que você consegue estruturar o seu time comercial. Quer aumentar a produtividade do seu time de vendas? Clica no link da bio, fale com um dos nossos especialistas que a gente está pronto para te ajudar a aumentar a produtividade. Nosso objetivo é fazer isso por você.
E eu tenho E aí, eu tenho spoiler aqui para a galera que é do varejo, o povo que é do varejo, Mola Educação está construindo um Mola Inbox Varejo. Para você que é do varejo, quer treinar a tua equipe, receber todo mês uma caixa com os treinamentos, com conteúdo para o líder ou o dono da empresa ter o conteúdo dele e para os vendedores ter o conteúdo dele para vocês conseguirem treinar, ter maiores resultados. Então, se você é do varejo, quer entrar na turma piloto do Mola Inbox Varejo, manda mensagem para a gente, que vai ser um prazer entender um pouco mais da tua estrutura para a gente conseguir, quem sabe, colocar você dentro do programa na fase inicial.